Deus fala para você sobre sexo. Goza da vida em companhia da tua esposa, a quem amas. Da tua esposa, a quem amas, em todos os dias da tua vida passageira, que te foram dados debaixo do sol, em todo o tempo da tua precária existência. Esta é a porção da vida e do trabalho que suportas debaixo do sol. Aí o versículo 10 vem e complementa, dizendo o seguinte: tudo que tua mão puder fazer, faze-o com empenho, eu diria, faze com excelência. Pois no mundo dos mortos, para onde vais, não existe trabalho, nem reflexão, nem sabedoria e nem conhecimento. Quando a Bíblia diz assim, em Eclesiastes, goza da vida, e diz assim, trabalha porque você precisa trabalhar, mas tenha prazer com a sua mulher. Esse é o presente que eu estou te dando. Homem, você teve de presente de Deus uma mulher. Ele te deu de presente. Assim como ele deu Eva para Adão, ele deu a sua mulher de presente. Mulher, Deus te deu de presente um homem para vocês juntos gozarem a vida. Agora a minha pergunta é: como vocês têm cuidado do presente que Deus deu para vocês? Qual o cuidado que você tem tido com esse presente no seu dia a dia? Gente, aproveita. Aqui em Eclesiastes fala claramente, sexo é só aqui, nessa terra aqui. Porque lá para onde nós estamos indo, aqui diz isso, para o lugar para onde você está indo, lá não vai ter trabalho, não vai ter conhecimento e não vai ter sexo. Então, marido e mulher, porque eu estou falando com pessoas casadas, gozem a vida, trabalhe o dia inteiro, se empenhem para trabalhar, mas ao final do dia, pode ser pela manhã também, não tem problema não, desfrutem das delícias, dos prazeres do sexo, porque é isso que Deus deu para vocês de presente. Quando Deus criou o homem e a mulher, Ele deu isso para nós de presente. Ele nos presenteou um para o outro. Então, cuidem bastante um do outro. Cuidem mesmo, porque se você não cuidar, não haverá uma sexualidade, não haverá um sexo de excelência, sexo de qualidade. Quando eu fiz uma palestra outro dia para um grupo enorme de casais, 250 casais que tinham, me lembro. Quando eu li esse versículo, eu falei assim, que eu li e frisei bastante. Goza todos os dias com a sua esposa. Os homens riram até aqui. As mulheres, todo dia? A Bíblia fala assim, você pode ter prazeres todos os dias, mas com excelência. Bem, quando Deus criou o homem e a mulher, que criou o sexo, Ele tinha objetivos, que são bem claros, tá? Então eu vou falar 2 ou 3. O primeiro deles, Ele chegou e falou assim, vocês vão se multiplicar, enchei a terra, multiplicai-vos. Então, o início de tudo, Ele queria que a gente fizesse sexo, tivesse filhos e povoasse a terra, não é isso? Enchei a terra e povoasse. Então, você se casa e vai multiplicar. Você vai aumentar a população da terra. Mas tem gente
que ainda hoje pensa que o sexo foi feito só para multiplicação. Não é verdade. Ele deu o sexo para você ter prazer e alegria, tá bom? Não é só para multiplicação. A medicina, só no século XX, ele reconheceu o orgasmo feminino. Então, antes, o sexo realmente era visto muito como multiplicação, inclusive pela ciência. Mas uma coisa eu te digo, eu vou, ao longo dessa nossa palestra, vou mostrar para vocês o quanto Deus se preocupa com a sua satisfação. O tempo inteiro, o livro de Cantares, o livro de Provérbios fala muito sobre isso. Nós vamos ver que sexo foi feito para você se deliciar, ok? O segundo motivo que eu vejo, o segundo objetivo de Deus para o sexo é proteger o casamento. Sim, a Bíblia fala muito sobre isso. Eu vou ler para vocês em 1 Coríntios 7:4, Paulo, ele fala aos coríntios, na época ele falava aos coríntios, dizia assim: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu corpo, mas tem-no a mulher. 1 Coríntios 7:4. Bem, eu vou entrar no assunto meio chatinho agora. Tem muito homem, me perdoem o termo, que usam esse versículo que eu acabei de ler como quase uma legalização de estupro. Sim, acham, chega pra mulher e fala assim, mas Deus fala na Bíblia que seu corpo é meu, então você não tem como negar. Não é bem assim não. Não é bem assim não. Se você vai ler nos versículos, por exemplo, Efésios 5:28-31, você vê que quando ele fala isso, ele fala que nós somos, a partir do momento que a gente se casa, nós nos tornamos uma só carne. Uma só carne. Então, nesse aspecto, um pertence ao outro. Inclusive, quando se tem uma relação sexual, se é produzido, olha como é que Deus é perfeito. É produzido um hormônio chamado ocitocina. Sabe como é que esse funciona? Como que funciona esse hormônio? É como se fosse uma cola. Esse hormônio, ele cola os dois. Então, causa união ao casal. O sexo traz união. Olha que coisa linda, o nosso Deus fez isso. Então, quanto mais sexo você faz, mais ocitocina você produz, mais colado um no outro fica. Continua o versículo dizendo que não se deve negar a não ser para oração. 1 Coríntios 7:5 diz assim: não vos recuseis um ao outro, a não ser de comum acordo e por algum tempo, repete comigo, algum tempo, para vos entregardes à oração. Voltar depois para a convivência normal, para que Satanás não vos tente por vossa falta de domínio próprio. Mulher, não negue o tempo inteiro ao marido. Nós estamos correndo riscos. A tentação está muito forte aí fora. Homem, não faça isso com a sua mulher também não, porque ela também pode ser tentada. A Bíblia fala isso muito claro. Um tem que cuidar do outro. Uma vez eu ouvi uma palestra muito interessante, eu gosto muito de ouvir o Josué Gonçalves. Aí ele contava, né, que a mãe dele fazia muito isso. Olha, gente, quando seu marido for viajar, sacia bastante. Não deixa ele sair com vontade, não. Você é responsável por essa área. Mas não basta fazer simplesmente não. Nós temos que fazer sexo com qualidade.
E agora nós vamos falar como que nós podemos ter um sexo com qualidade. Bem, para se ter uma vida sexual extraordinária, porque o sexo é a base do casamento, nós temos que ter cuidado com várias áreas. Bem, eu costumo dizer que sexo é a celebração entre o bom dia e o boa noite. Então, tudo o que acontece nesse intervalo é que vai falar se vai ter um sexo legal ou se nem vai ter sexo. Nesse intervalo, o que é que houve? Houve preocupação de cuidado um com o outro? Você se lembrou de mandar uma mensagem ou dar um telefonema ou perguntar como que você tá, como que tá sendo o seu trabalho, se precisa de alguma coisa, no que é que eu posso te ajudar? O que é que houve entre o seu bom dia e o boa noite? Aí vai definir o sexo de vocês. A sexualidade do casamento tem a ver com o que acontece. Mulher, como você está tratando esse marido? Marido, como que você trata dessa mulher? Você costuma cuidar dela ou simplesmente você chega à noite e quer que ela esteja prontinha para você? Não é bem assim. Não é bem assim. A mulher, ela foi muito bem comparada ao fogão, à lenha. Para quem nunca foi numa roça, eu tenho fazenda, eu costumo cozinhar em fogão a lenha. A gente tem que colocar a madeira direitinho, colocar álcool, às vezes eu pelo menos tenho que pôr álcool e ficar assoprando, demora a pegar fogo. A gente quando pega, só no outro dia é que acaba aquela... Aí você tá cheio de brasinhas lá. Mulher é assim. Você tem que assoprar muito, colocar a lenha direitinho para aquele fogo pegar. Mas quando pega, homem, vocês não têm nem noção. Não haverá sexo com plenitude se não houver respeito, cuidado e valorização. Vocês têm valorizado um ao outro?